E aí, jovens curiosos, se já gastamos tempo com vídeos aleatórios e recomendações estranhas no YouTube, por que não usar alguns minutos no Senhor Curiosity e ainda aprender algo? 30 fatos totalmente épicos que você vai esquecer em 10 minutos. Mas não são quaisquer fatos. Esses aqui vão te deixar totalmente impactado. Por isso e muito mais, estas são 30 coisas que você não sabia há 5 minutos. Ao pensarmos em um polvo, logo lembramos de seus tentáculos longos com ventosas que aderem a quase qualquer superfície. Você sabia que a pele desses animais libera uma substância que impede as ventosas de grudarem nela mesma? Assim, ele evita se enrolar em seus tentáculos e não fica preso a outros polvos. Hoje em dia, o tênis é caracterizado por suas bolinhas amarelas, mas nem sempre foi assim, já que no início desse esporte, as bolas eram brancas. Quando os jogos eram exibidos na TV em preto e branco, perceberam que essa cor dava melhor contraste nos aparelhos. Vamos ver se você sabia disso, amigo. Com certeza você já se perguntou por quê? No bilhar, a bola branca sempre volta a sair porque é um pouco maior que as outras, apesar de não ser muito diferente delas. Isso faz com que ela siga outro caminho na mesa. Em outros casos, pode conter partículas de metal e ser separada por um mecanismo magnético. Se falamos da França, falamos da Torre Eiffel, mas você sabia que esse famoso monumento tem várias réplicas ao redor do mundo? A mais emblemática se chama Torre de Tóquio e fica no Japão. É uma antena metálica branca e laranja de cerca de 300 metros que foi inspirada no design da original, e ela foi inaugurada várias décadas depois da famosa Torre da França. Se pensarmos em um sapo, com certeza imaginamos um anfíbio de pele pegajosa, mas isso nem sempre é assim, já que no leste da África podemos encontrar o sapo peludo. Essa espécie desenvolve filamentos semelhantes a pelos nas laterais do corpo e coxas traseiras, o que a torna bastante curiosa. Sabemos que no Japão podemos encontrar todo tipo de obras de arte, já que essa cultura produz criações artísticas há séculos. E se sobrevoarmos alguns campos de arroz, poderemos apreciar belos desenhos que os camponeses formam cultivando diferentes espécies de arroz. Esse estilo de arte tão interessante, no qual se usa o arrozal como se fosse a tela de um quadro, se chama Tambo Art. Que interessante, senhores japoneses. Definir nome e logotipo de uma marca não é fácil, mas às vezes surge por inspiração. É o caso da cerveja mexicana Corona, que teve sua primeira fábrica na cidade de Puerto Vallarta. Nesse lugar existe uma enorme catedral com uma coroa sobre sua torre. Foi essa que inspirou os criadores a nomear a famosa cerveja e criar seu logotipo. Você já percebeu que supermercados raramente têm janelas com vista externa? Isso ocorre porque, ao surgirem os primeiros estabelecimentos, buscou-se criar uma sensação de suspensão do tempo desde a arquitetura, para que os clientes não se sintam apressados e tenham menos estímulos. Dunkin' Donuts tem estabelecimentos de fast food em todo o mundo, e a Espanha não é exceção. Mas com uma pequena diferença, porque nesse país já existia um estabelecimento dono da patente Danas. Por isso, é o único lugar do mundo onde não pode se chamar Dunkin' Donuts, e foi rebatizado como Dunkin' Café. Sabemos que muitas celebridades de Hollywood vivem em mansões luxuosas, mas Morgan Freeman escolheu transformar sua casa com um propósito mais nobre. Esse ator transformou um de seus ranchos de 50 hectares em santuário de abelhas. Você merece aplausos, Morgan. Com o avanço dos computadores, a arte mudou, e NFTs e animações são vendidos por milhares de dólares. Você sabia que existe um artista chamado José Indiva que cria renders 3D hiperrealistas, capazes de impressionar muitos? Neste caso, estamos vendo o incrível trabalho que ele fez com nosso amigo Ned Flanders, transformando o personagem em algo quase assustador. Ao pensar em uma grande cidade como Nova York, imaginamos que tudo lá é gigantesco. Você sabia que esse lugar tem o menor terreno urbano do mundo? Porção de terreno triangular, com 70 centímetros situada na esquina da 7ª Avenida, com a Christopher Street. Você já percebeu a grande quantidade de pedrinhas entre os trilhos do trem? Esse material, chamado lastro, tem funções muito importantes para que a ferrovia funcione bem, pois oferece uma superfície sólida, mas flexível para fixar os trilhos. Ajuda a drenar a água e a distribuir a pressão no solo para evitar danos, devido às vibrações e ao peso dos trens. O dólar é a moeda mais reconhecida do mundo e desde 1995 manteve-se sem grandes mudanças em seu design ou denominação. Por isso,
Pode surpreender saber que ainda há nota de $2 em produção, embora em quantidade limitada. Essa nota representa apenas 1% de todas as que existem e não é muito conhecida, nem mesmo dentro dos Estados Unidos. As escadas rolantes estão em quase todos os grandes prédios, desde sua invenção no final do século XIX, e você sabia que uma das características mais peculiares delas é que o corrimão se move 2% mais rápido do que os degraus? Dessa forma, os engenheiros antecipam a redução da velocidade devido ao desgaste da borracha, minimizando o perigo de queda dos passageiros. Que curioso, Johnny! Ao falar de cachoeiras, referimos-nos à água, que pode não estar líquida, pois em regiões montanhosas há cachoeiras de neve. Esse fenômeno ocorre quando o vapor d'água se condensa, formando nuvens baixas, e o curioso é que, se houver muito vento, essa neve é lentamente empurrada pelos penhascos, de uma forma que lembra uma queda d'água. O peixe-dragão é uma das criaturas marinhas mais raras, não só por sua aparência monstruosa, mas também por gerar diversos tipos de luz própria para se mover em seu habitat. Esses peixes produzem uma bioluminescência azul para atrair suas presas e outra vermelha, que só pode ser vista pelos da sua própria espécie. Os biscoitos ou bolachinhas são um alimento muito comum, especialmente quando somos crianças, e talvez você já tenha se perguntado por quê. Alguns deles têm pequenos furinhos na massa. Isso é uma solução para evitar que o biscoito acumule umidade e inche no forno, pois o vapor escapa pelos orifícios, deixando a massa crocante e achatada. Sabemos que os iglus são boas moradias para climas de frio extremo e podemos pensar que nunca derretem, mas na verdade eles derretem sim, já que são feitos com neve comprimida que pelo calor interno se transforma em água. O curioso é que o frio intenso do lado de fora faz a água congelar de novo instantaneamente, evitando que o iglu derreta totalmente. Ganhar o primeiro prêmio da loteria é improvável, mas possível. Além disso, o matemático romeno Stephen Mandel ganhou 14 vezes graças a uma fórmula que criou. Hoje não é possível usá-la, pois as regras mudaram devido aos grandes ganhos para evitar seu método. Muito bem feito, Stefan. Em muitas cidades, como Nova York, costumamos ver a imagem de seus bueiros soltando fumaça. Mas você sabia que essa fumaça branca, na verdade, é vapor d'água? São pequenos vazamentos do sistema de vapor subterrâneo usado para aquecimento e energia. A maioria das aranhas produz uma seda pegajosa que serve para capturar suas presas, e também como lar. Você sabia que elas não ficam grudadas porque uma parte da teia não tem cola permitindo que se movam por ali? Mas se mesmo assim elas precisarem passar por áreas pegajosas, apoiam apenas as pontas das patas e conseguem se soltar facilmente. A produção de lixo é um grande problema global, mas há exceções que servem de exemplo para outros países. O melhor exemplo é a Suécia, uma nação que recicla 99% dos resíduos que gera, o que permite que ela não tenha lixo e precise importá-lo para usar em suas usinas de energia. A arte acompanha o ser humano há milênios, mesmo com o avanço da tecnologia atualmente. Você sabia que esta é a aparência da peça musical mais antiga conhecida? Esta pedra traz o hino Urhita, composto há cerca de 3.400 anos em uma aldeia da Síria. Os escorpiões são aracnídeos, bastante assustadores apesar do seu tamanho, já que são agressivos e potencialmente venenosos. Você sabia que no Siluriano existia um escorpião marinho? Essa criatura assustadora viveu nos mares da China há cerca de 40 milhões de anos e podia medir até 1 metro. Que medo! A Noruega se destaca por suas paisagens naturais e viajar no trem de Flam é uma das melhores formas de conhecê-las. Essa ferrovia foi eleita a mais bonita do mundo e em seu percurso entre montanhas e fiordes passa por mais de 20 túneis e várias cachoeiras. Sabemos que algumas famílias podem ser bastante numerosas, mas nenhuma até agora conseguiu superar o recorde de Sion Ashana, o pai da maior família do mundo. Esse homem viveu na Índia e conseguiu bater todos os recordes, já que tinha 39 esposas, 94 filhos e 33 netos. Vivendo sob o mesmo teto há décadas, os cientistas buscam maneiras de preservar o maior número possível de espécies e dados sobre a nossa civilização. Para preservar o DNA humano, enviaram à Estação Espacial Internacional o disco da imortalidade, um dispositivo de memória. Esse disco contém o DNA digitalizado de personalidades como Lance Armstrong ou Stephen Hawking. A aurora boreal
é um dos espetáculos naturais mais incríveis do planeta. No Polo Norte, há um complexo exclusivo de iglus de vidro para observar esse fenômeno de perto. Este hotel, conhecido como North Pole Igloo, abre apenas um mês por ano e só é possível chegar lá de helicóptero. Corra para o Polo Norte, time! As abelhas têm papel insubstituível, pois possibilitam a reprodução das plantas pela polinização. Por isso, na Holanda, instalaram jardins de flores nos telhados de mais de 300 pontos de ônibus, com o objetivo de atrair esses insetos e recuperar sua população na cidade, que está muito afetada devido às mudanças climáticas.